Olá, meus queridos! Hoje é dia de Se Liga na Língua Portuguesa. Hoje eu resolvi fazer mesmo em casa, essa aula maravilhosa, né? Conteúdo novo, mas não tão novo. O nosso objetivo é conhecer as características de um poema narrativo. Como assim, tia? Poema narrativo? Isso existe? Existe, nós estamos aqui para aprender. Um poema, todos vocês sabem, é escrito em versos e organizado em estrofes, né? O texto narrativo é uma história contada. E na aula anterior eu mostrei para vocês, né, os elementos que compõem uma narrativa. Então vocês já devem saber. O poema narrativo, ele é uma história contada em versos. Né? Eu sei que o poema ele é escrito em versos, organizado em estrofes, o texto narrativo é contar uma história. Então, o poema narrativo tem que ser uma história contada em versos, né? Então, para isso, para ficar ainda mais claro para vocês, eu trouxe um poema narrativo, né? O nome dele é Bolo de Cenoura, de Alice Santana. Escutem. Bolo de laranja. Aquele dia, você tão distante preparou um bolo de laranja, mas tropeçou no ingrediente. A turma toda, que esperou ansiosa, cuspiu na pia farinha que era sal, açúcar que era fermento, o gosto intragável e o seu choro em público mal conseguia se explicar nem na própria língua, muito menos para aqueles gringos que não entendem nada, nem abraçar eles sabem. Olha que interessante. Observem aí a estrutura desse poema, né? Ele é apenas uma estrofe organizada em versos. Então, gente, sabemos que os elementos que compõem a narrativa tem espaço, tem tempo, tem personagem, né? Tem um enredo que é organizado em situação inicial, conflito gerador, clímax e o desfecho. Como que podemos, né, identificar esses elementos nesse poema? Será que é possível? Será que nesse pequeno poema tem tanta coisa? Tem tantos elementos que eu vou identificar? Tem sim, meus amores. Vamos lá. A situação inicial. O que seria a situação inicial aqui? Gente, a situação inicial aqui sabemos que é um grupo de pessoas, né, que está reunido, é uma turma que está reunida. E o que desestabiliza essa situação inicial, dando início a um conflito? O que foi que aconteceu aqui? Um conflito que aconteceu aqui? Preparou um bolo de laranja, mas tropeçou. Então, a pessoa falhou ao preparar, né, o bolo de laranja. Isso é um conflito. E qual foi o clímax, que é a parte de maior tensão na história? O conflito foi que a pessoa errou, né, ao preparar o bolo de laranja. E o clímax? Olha aqui. Observem aí. A turma toda que esperou ansiosa cuspiu na pia. Então, assim, um momento de maior tensão aí foi quando as pessoas cuspiram, né, o bolo. E o desfecho dessa história, como foi que essa história terminou? Né, a partir disso. E o seu choro em público mal conseguia se explicar na própria língua, muito menos para aqueles gringos que não entendem nada, nem abraçar eles sabem. Então, assim, o desfecho dessa história é que a pessoa que preparou o bolo começou a chorar sem conseguir uma explicação. Que interessante, né? Como é que podemos observar tudo isso em poucos versos, né? Em uma única estrofe? Gente,
podemos dizer que é a magia da língua portuguesa, né? A gente tem que estar atento a todos os fatores, a todas as palavrinhas, de que maneira está organizado, por que o autor escreveu isso. Então, assim, é interessante saber para quem que esse texto foi escrito, para quem que esse poema foi escrito. Esse poema, gente, ele foi escrito para quem preparou o bolo e falhou. Como é que temos provas disso? Quando ele diz bem no início, olha, aquele dia você tão distante preparou um bolo de laranja, né? Então você é quem fez o bolo, certo? Olha aí, apenas uma palavra é possível identificar para quem esse texto foi escrito, né? Vamos lá, gente, analisar mais um pouco esse texto. Como podemos ver, tem muitas coisas, né? Então, texto narrativo conta a história. Aqui contou a história de uma pessoa, né, que preparou o bolo, que não deu certo, né, o preparo, o bolo saiu ruim, as pessoas cuspiram e quem fez o bolo começou a chorar e não conseguia se explicar. Eu preparei aqui algumas perguntinhas para a gente analisar no texto, né? Ó, o que significa não saber abraçar no contexto do poema? Primeiro, aqui diz assim, nem na própria língua, muito menos para aqueles gringos. O que gringos significa? Né? Uma pessoa de um outro país, um estrangeiro. Aí aqui ele diz, né? O que significa não saber abraçar? Que diz, não entendem nada, nem abraçar eles sabem. Gente, segundo o texto, significa que quem estava lá não foi acolhedor, né? Não foi gentil para a pessoa que errou no bolo. Eles simplesmente cuspiram, né? Não compreenderam o lado da pessoa, não entenderam que a gente está sujeito aos erros e talvez por algum fator ocorreu isso. Considerando o sentido de não saber abraçar, como eu citei, né, que é não ser acolhedor e nem gentil, a palavra gringo pode ter um significado diferente de ser de outro país, como eu citei anteriormente. De acordo com o poema, que tipo de pessoa seria um gringo? Aqui, não entendem nada, muito menos para aqueles gringos que não entendem nada, nem abraçar eles sabem. Então, assim, né? A gente pode também observar pelo lado de que se não tem afeto, né? Se não é acolhedor, aliás, nem é gentil, é alguém que não costuma ter afeto, né? Não costuma entender. Pode ser por frieza da pessoa e pode ser também por timidez. Ela não compreende o outro. Né? Na língua, o inglês não é compreendido pelo português se você não tiver um estudo para isso. Né? Então, gente, outra coisa muito interessante é quem preparou o bolo? Foi um homem ou foi uma mulher? Né? O poema ele não diz, ele não faz uma exposição de quem está preparando esse bolo. Se é um homem ou se é uma mulher, né? Por aspectos culturais, a gente pode pensar que é uma mulher. Mas por que não poderia ser um homem? Vamos pensar que foi um homem. Você pensou que poderia ser um homem? Você parou para pensar que não foi exposto aqui quem estava preparando o bolo? Muito interessante, não é essa questão? Então, assim, pode ser um homem, assim como pode ser uma mulher. Por quê? Porque os dois podem preparar um bolo e os dois também podem chorar, demonstrar sentimentos, frustrações, né? Então, assim, é interessante você observar um texto como um todo. Então, vemos aqui os elementos da narrativa, vimos algumas expressões, né, no texto, que observando a gente compreende. Vimos também, mais interessante, que esse texto foi escrito para a pessoa quem fez o bolo. Esta pessoa, não sabemos se é homem ou se é mulher, mas devido aos aspectos culturais,
a gente pode pensar que foi uma mulher, né? Isso não tira de maneira nenhuma a chance de ser um homem, porque tanto um como o outro, né, podem errar ao fazer um bolo, podem errar ao fazer um bolo e podem também chorar e não saber se explicar, certo? Eu espero que eu tenha ajudado, vocês tenham gostado, né? Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.